Coloquei para gravar. Eu queria colocar minha tela grande para todo mundo, mas eu não consigo, tá, gente? Eu acho que como a Mari que cria o link da transmissão, então fica todo mundo pequenininho aí. Aí quem quiser deixar minha câmera maior, só clicar no tipo um pinzinho, né? Esqueci o nome desse trenzinho ali, mas clicou na hora que passa em cima da Alfinete. ele já fixa. Você falou alguma coisa, Matheusão? Alfinete. Alfinete, isso aí mesmo. Alfinete. Não sei se é alfinete, não, pra mim é outro nome. Mas, bora lá então, galera, ó. Que nem eu sempre falo, né? O objetivo da mentoria que a gente faz no meio da semana, ela eu não diria unicamente para isso, mas ela tem essa exclusividade que é o momento para a gente tirar dúvida, para trazer aquilo que a gente fez e não tá conseguindo dar sequência, tá com desafio, às vezes alguma coisa que não começou porque tá com algum desafio também. Embora vocês tenham o grupo hoje, inclusive, exclusivamente tá, não, eu ia falar que tá só start hoje, mas tem a Renata que não é do start, mas tá a maioria dos starts. E muita gente às vezes manda dúvida lá no grupo, só que às vezes manda dúvida daquilo que começou a fazer, aquilo que não começou não manda, porque não começou. E até que nem eu mandei no vídeo chamando vocês lá, a gente encerrou ontem o primeiro trimestre do ano. E por mais que o brasileiro não tem muito costume de trimestre, né? Mas o governo usa bastante a meta por trimestre, é, algumas algumas instituições, tipo Bolsa de Valores, usa fechamento de trimestre, mas no cotidiano do brasileiro, a gente não tem muito trimestre, porque desde a escola lá, sei lá, acho que 90% das escolas no Brasil são bimestre. Então, é mais comum o bimestre. Na faculdade, às vezes, você tem lá no máximo um semestre, se não é anual mesmo. Então, bem de costume, a gente não dá valor no trimestre. Aí o que acontece? A gente vai lá, tem o primeiro bimestre, a gente passa batido, e aí, não, deixa para o meio do ano, deixa para metade do ano, do próxima metade do ano. Então, a gente sacrifica 6 meses do ano que a gente está para postergar um monte de coisa. E a gente acha que não consegue desenrolar até lá. Mas se pega, por exemplo, a TKC, cara, esse ano está sendo um ano muito importante para a gente, tanto com relação a crescimento, quanto com relação à cultura. Então, pegar esse ano mesmo, já mudou, sei lá, acho que umas 4 pessoas da equipe já rodaram. Então, pô, teve um giro legal. É complicado porque tem que treinar tudo do zero, mas é um sinal legal que, pô, as pessoas estão se conectando ou não se conectando de forma rápida. Então a gente está sendo mais incisivo na nossa cultura. Aquele que não é da cultura, pô, pula fora. Mesma coisa que você chegar num ambiente onde só tem drogado e você não mexe com droga. Você chega lá, você fica fora do e opa, vou cair fora daqui porque não é minha praia. E então a cultura ela vem sendo muito forte, e isso é fruto do que a gente começou ali em janeiro. A gente veio plantando lá em 2024, mas onde teve a virada de chave mesmo para a gente foi em novembro, quando a gente decidiu, estava montando o plano, e em janeiro, quando a gente começou de fato e teve essa ruptura na nossa cultura. Teve a gente está numa ascensão de crescimento também. A gente achou que ia atingir os números que a gente está atingindo agora ali no finalzinho do semestre, então a gente está conseguindo fechar o primeiro trimestre com um resultado muito legal, que é o resultado para o semestre. A gente conseguiu antecipar 3 meses. A gente está fazendo até estava conversando com ele, então, né, para a gente combinar para ele fazer uns negócios lá para a gente, mas a gente está de mudança do espaço físico. É um negócio que a gente estava programando para fazer só no meio do ano, então a gente já fechou o contrato hoje com a imobiliária, então pô, a gente está conseguindo antecipar muita coisa. E isso não é graças a um
plano perfeito? É graças à execução do plano existente. Ah, mas não tem plano. Sempre tem um plano. A gente sempre tem uma ideia de alguma coisa. A gente sempre tem um norte do que fazer. A gente vai lá e faz. Claro que a gente, com o passar dos anos, aprendeu a se planejar um pouco melhor. Mas o plano perfeito é aquele que já existe. Então, a gente só consegue extrair número real mesmo quando a gente começa a fazer. A gente não espera. Ah, não, vamos esperar tal coisa, vamos esperar melhorar. Um exemplo, né? A gente tinha um objetivo de caixa para poder fazer para fazer a mudança. E só que eu comecei a ver já lugar para a gente fazer a mudança em final de janeiro. Final de janeiro eu já comecei a ver local para mudar. E apareceu a oportunidade, eu falei, opa, beleza, agora eu vou usar da negociação para empurrar isso daí até vencer o contrato, porque ia vencer agora em março, e meu objetivo era fazer o contrato do aluguel e empurrar até junho ali para poder mudar. E já apareceu antes. Então, é porque eu estava já na ação, eu já estava executando aquilo que tinha que executar para o semestre. Então, a gente acaba se propondo a colher resultado. Podia ser que eu não achasse um lugar legal, ou então que não conseguia fechar o contrato por algum motivo, enfim. Só que se eu não tivesse executando, eu não ia ter a possibilidade de acertar. Como eu estou executando, pô, tive a chance de acertar e casou de eu estar preparado com uma boa oportunidade. Então, eu chamo de você estar preparado para as oportunidades que acontecem. Isso é em qualquer coisa. Você pega para negociação, para a parte comercial, cara, é a mesma coisa. Se você não estiver preparado para uma venda, você não vai conseguir fazer a venda. Vai aparecer oportunidade, você não vai conseguir. Ontem a gente fez a mentoria individual com o Igor, que foi o campeão lá do game do Start. Fiz a mentoria individual com ele. E para mim ficou muito claro, Igão, com relação ao fazer. Porque parece que às vezes a gente está esperando e vai acontecer alguma coisa para eu poder mudar e poder. E, inclusive, aprendi muito com a mentoria sua de ontem. E a gente vai tomando tapa na cara todo dia, né? E, cara, se a gente não se propor a estar tá lá, a fazer, a vender, a vender, a vender, que nem o Matheus falou, pô, é vendedor, mas não é nem que é vendedor. A gente finge que acredita no nosso propósito para ir lá e começar a fazer, até a gente começar a acreditar de fato mesmo naquilo que a gente faz, até ficar natural e ficar insatisfação das pessoas não terem aquilo que a gente entrega. Um exemplo mesmo, hoje eu estava com uma equipe, a gente está comprando uma empresa, a Escudo, que é uma empresa nossa, está comprando uma outra empresa, eu estava participando da negociação lá, e é muito louco você ver as pessoas do mundo comum, do mercado comum, como para eles o mercado é sazonal, o mercado ele tem as suas preferências, tem pessoas que não é para o meu produto mesmo, então o desafio é a gente fazer, achar a pessoa certa, mas, cara, não é sobre isso. A gente precisa estar preparado para quem está lá, a gente ter noção de que, pô, não, eu vender pro cara de uma forma que chega a ser ridículo a pessoa não comprar. É que nem o exemplo da batata grande por R$ 1 lá do McDonald's. Você vai lá, compra uma batata, ele fala, você aceita trocar para uma batata grande por apenas R$ 1? Você fala assim, meu, nem que eu não coma essa batata, eu vou comprar, porque parece que eu sou um idiota se eu não pagar R$ 1 nessa batata aí. Então, a gente tem que, essa sensação de idiota, a gente tem que transmitir para aquele lead, para aquela oportunidade que chega na gente, porque não faz sentido a pessoa não comprar. Não é nem pelo R$ 1, é porque a entrega que ele tem, o benefício que ele tem é tão grande que e isso a gente só consegue quando a gente se conecta de fato com aquilo que a gente entrega. Então, essa insatisfação aí do Igor com o Matheus ali de, pô, por que não preencheu lá então? Por que não... É sobre isso, porque, velho, você achou legal? Achou, então por que você não fez? Então, por que você não tá lá? Por que você não fez? Então, a certeza de que a gente consegue ajudar as pessoas. E esse ano, dentro da TKC, dentro do planejamento nosso,
foi a virada de chave nossa mesmo. Cara, não faz sentido as pessoas não entrarem. E a gente conseguiu aumentar muito a taxa de conversão nossa. Esse ano mesmo, cara, eu acho que tá mais ou menos da galera que a gente faz a apresentação dos programas para fechamento, cara, acho que tá na faixa de uns 80%, 90%. A gente está com uma taxa muito alta. Só que isso não é só o plano infalível. É fazer, 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 fazer. Você gerar a própria insatisfação de que não faz sentido, cara, a pessoa não entrar. Não faz sentido a pessoa não topar viver isso daqui que eu vivo. Não faz sentido ela não ter isso daqui que eu estou entregando. Então, a gente está conseguindo ter esse crescimento por fruto disso. Não é fruto de um planejamento infalível. Isso não existe. E eu aprendi da pior forma possível. Então, confie em mim que não existe o planejamento perfeito. Existe a execução do planejamento que existe. Não existe planejamento nenhum? Beleza. Faz a tua rota lá e executa. Hoje mesmo, estava conversando até com o Rafa, né, Rafa? Eu vi que você mandou uns áudios lá, mas eu entrei em reunião, não consegui escutar tudo. O Rafa, ele tá com muita dificuldade com relação a... Meu, eu tenho um monte de coisa e eu não sei por onde eu começar, não sei o que fazer, não sei o como fazer. E provavelmente é o desafio de vocês. E é o tema que eu vou abordar hoje aqui, embora quem tem dúvida de alguma coisa, vai levantando a mão que eu vou respondendo independente do que seja, tá? Se tiver a ver com esse tema ou não. Mas, embarcando até no desafio do Rafa de hoje, eu vou trazer para vocês as mesmas coisas que eu trouxe para o Rafa ali, e inclusive, Rafa, vai trazendo as dúvidas aí que você foi mandando, que surgir aí de novo, tá? Alguém está com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta específica que trouxe? Manda, Rafa. Então, mano, eu queria, já aproveitando aqui então, né? Acho que já mata os áudios que eu te mandei lá. Pode Massa. ser? Opa. Então, a primeira, você tinha me passado, era fazer uma pesquisa, né, na internet, pelo que eu entendi, de rituais para eu seguir e ter aquela rotina, né? Foi isso. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Quer que eu fale sobre isso? Porque, assim, eu não sei, existe um modelo que eu consigo incorporar aqui no meu Não é, plano? não é necessariamente modelo, mas assim, trazer vou dar uns passinhos para trás para trazer o contexto para a galera, tá? Beleza. É assim, ó. O Rafa, essa dificuldade que o Rafa tem da organização de o que fazer, como fazer e tudo mais, não é essa a real dificuldade. Ela antecede. Por quê? Se eu tenho um plano, vamos supor, o Rafa tá ele mandou uma lista de afazeres lá para mim, ele tem aquilo lá, meu, se ele começa todo dia, descer a lenha em cada uma delas, meu, com 30 dias ele resolve tudo. Mas qual que é o problema? O Rafa, ele é ser humano, ele não é um robô. Então, o ser humano, ele não é só fazer as coisas, ele precisa se preparar para fazer as coisas. Por isso que, por exemplo, a gente pega, cara, dirigir. Para mim, acho que é um dos melhores exemplos, dirigir. Muita gente, ela começa a dirigir, sai de casa para dirigir, por exemplo, o trabalho, alguma coisa assim, sem se preparar da devida forma e sofre um acidente. Então, até ontem mesmo, eu vi uma notícia aqui na região que uma mulher foi atravessar a rodovia lá, tal, e acabou tendo um acidente, triste pra caramba. E eu fiquei pensando, cara, como que pôde, meu? Ela foi atravessar a rodovia. Mas por quê? Muito provavelmente ela estava prestando atenção em outra coisa. Ela não estava preparada para dirigir, ela não fez o corpo dela e o cérebro dela se dispor aquilo lá. Estava conectado em outra coisa. E a gente vive isso o tempo inteiro. E até comentei com o Rafa, eu tenho TDA, não é nem o TDAH, é TDA. Tem um diagnóstico, é um TDA bem forte, ele é relativamente forte. Então tem alguns bloqueios de emoção, por exemplo, que eu tenho e tudo mais, mas qual que é a grande sacada? É que se eu não me condicionar a fazer as coisas, por naturalidade, eu não vou fazer.
Então eu preciso me preparar para fazer as coisas, muito mais do que vocês, que às vezes não tem nenhum problema cognitivo, né? O TDAH ele é um negócio que eu nasci e a sinapse do meu cérebro funciona diferente da de vocês. Então, até comentei com o Rafa, né? O Rafa, ele é engenheiro, eu sou engenheiro também. Falei, mano, eu me fudi muito na faculdade, mas, tipo, muito mesmo. Eu levei surra de cálculo 1, cálculo 2, de resistência dos materiais, cara. Tem umas matérias lá, o McFlu, não sei se você teve também, né, Rafa? Sim. Cara, é umas matérias que, mano, é tenso, velho, é tenso. E o que acontecia? Eu procurava estudar do mesmo jeito que tinha um amigo meu que a gente entrou na faculdade que já se conhecia, então a gente ficou mais amigo na faculdade e eu seguia a vibe dele. E ele sempre tirava média 8, ele ganhava o certificado, lá na época o Cesumar tinha um negócio de certificado de média 8. Cara, se tirar média 8 em engenharia, cara, não é pra qualquer um não. Eu falo assim, mano, vou colar nesse maluco aqui, porque nós é brother, e pô, se ele tira média 8, vou seguir os passos dele. E aí que eu me ferrava. Ele dava mais ou menos às 11 horas da noite, ele ia lá dormir, eu virava a noite estudando, porque não conseguia acompanhar o ritmo dele. E eu fui aprender como eu funcionava depois de adulto. Então, a rotina, daí entra a questão da rotina, né? A rotina, para mim, que eu tenho esse problema, é muito importante. Assim, é indiscutível. Eu preciso ter a rotina, o ritual. E para vocês que às vezes não têm nenhum tipo de problema, é importante para você conseguir fluir mais fácil. E aí eu vou entrar agora na questão do ritual, né? O ritual, ele é como, por exemplo, tem alguém que fuma aí? Não? Olha, geração saúde. Tem alguém que come doce, que tipo, tem uma dificuldade, tem um probleminha com doce? Eu acho que o meu é tolerável ainda, mas eu gosto bastante. Não, eu não tenho problema com doce, não. A Josi tem doce todo dia aqui em casa. Não tem problema, né? Tá do lado sempre, né? Mas, por exemplo, eu tenho um problema com doce, velho, punk mesmo. Eu almocei, eu jantei, me chega a dar nó na garganta com vontade de comer doce. Hoje em dia, menos, porque eu comecei a parar. E que nem dias que eu almoço na casa da minha mãe, é foda, velho. Casa da minha mãe parece casa de vó. É canudo frito, é uns doces assim, desse pique aí, velho. É uns doces que me pega, sabe? Então, sempre que eu vou almoçar lá, quando às vezes, tipo, dia de semana, que nem hoje eu peguei e dei um pulo lá, aí eu até cheguei, acho que era 1h30, nem ia almoçar, só ia deixar umas coisas lá, eles estavam se ajeitando para almoçar, eu falei, já vou aproveitar. Eu almocei e tal, na hora que eu terminei de almoçar, já olhei esse canudo frito, eu falei, puta que pariu. Eu falei, quer saber? Eu já vou vazar embora para não me afundar nesses canudos fritos aí. Ele já pega uns 4, 5, né? Então, eu já vou vazar. Então, essa questão do almoçar para mim, o pós-almoço, a sensação que eu tenho pós-almoço, é um ritual que me leva a comer doce. E a gente precisa tomar muito cuidado com esses rituais, né, os hábitos. Lá na parte de mindset, tá, o Luciano fala um pouco sobre hábito, tem tudo a ver, tá? Então tem lá comportamento, que ele tem o gatilho que condiciona o comportamento, esse comportamento leva uma recompensa e vira o ciclo do hábito ali, né? E o ritual, ele é algo que a gente chama, é um montoado de hábitos, né? Só que esse montoado de hábitos te condiciona para alguma coisa maior. Então, eu até comentei com o Rafa, cara, começa a enxergar nas etapas ali do seu dia os rituais que estão faltando, o que você está com dificuldade de fazer. Eu sempre tive muita dificuldade não para de dormir, mas para ir dormir. Hoje eu sei que é por conta do TDA, mas acontecia de eu deitar, por exemplo, 11 horas, meia-noite, eu pegava o celular, chegava assim na hora que eu via, 3 horas da manhã, tem que acordar 6. Fala, caralho, velho. E falar pra você, eu ficava me martirizando, que nem um idiota na cama, pegava assim, não, meu, pô, amanhã eu tenho que mudar de vida, velho. Que vida de idiota que eu tô, mano. Eu sou um retardado, puta que pariu. Eu ficava mal umas meia hora nessa piração ali e não dormia. E hoje eu entendi que é o TDA, então eu tenho que me privar disso. Como que eu me privo disso? Eu até passei o aplicativo pro Rafa ali, chama O Pau. É pau com L, tá?
Deixa eu ver aqui. Ó, o Matheus gostou. Quinta série não morre. Né? Ó, é esse aqui que é tipo uma bolinha, ó. OPAL. Você consegue configurar e bloquear ele para tipo, ó, tal horário só pode usar tal aplicativo, tal horário o celular você não vai mexer e tal. Então você consegue diminuir o tempo de tela e consegue restringir com esse aplicativo. E eu, além disso daqui, eu também criei uma rotina noturna ali para mim, uma que eu faço. Quer ver? Tem até na minha agenda aqui, ó. Cadê? Essa rotina noturna minha, ela começa, ó, normalmente ela começa perto das 10. Então, que nem hoje mesmo que eu tô no encontro aqui com vocês, ela vai começar mais tarde, provavelmente umas 11, perto da meia-noite. Mas, o que essa rotina noturna faz? Eu pego, primeira coisa que eu faço, tá? Eu pego e vou ligar o ar do meu quarto. Eu sou muito calorento, meu quarto ele pega sol à tarde, então, que nem chega esse horário assim, eu vou lá no meu quarto, ele tá abafado até. A primeira coisa que eu faço é ir lá, ligar o ar-condicionado, deixar a temperatura certinho, arrumo a cama e tal. E aí, pô, quando eu faço aquilo ali, parece que até o gato começou a fragar. Eu fiz aquilo ali, pô, tá na hora de dormir, ela sabe que se ela não miar até eu botar ração pra ela naquele momento, meu amigo, eu vou deitar e ela se ferrou. Ela não vai naquele dia ali, ela não vai comer mais, só no outro dia. Então, eu vou lá, ligo o ar, aí eu pego, vou lá nos trenzinhos do gato, coloco ração, ver se a caixa de areia tá com alguma coisa. Aí quando tá um clima um pouquinho mais fresco, eu vou lá, normalmente eu faço algum chá para tomar antes de dormir. A bebida quente ela ajuda muito. Então, me ajuda muito, tá? Aí entra a questão que eu falei para você dar uma pesquisada, tá, Rafa? Porque tem coisas que você vai tipo, pesquisar alguns vídeos na internet falando sobre rotina noturna. Pode ser que o cara fala alguma sacadinha que você fala assim, pô, isso aqui poderia me ajudar a me conectar para dormir. E também, às vezes, coisa para te ligar. Então, por exemplo, o meu é a questão do chá. E eu aprendi num vídeo no YouTube, um cara falando sobre coisa para dormir, não sei o que, e ele falou o chá, e eu tomo normalmente chá de camomila, algum chá que tem, mas um chá que não tem a cafeína. Isso quando não tá esse inferno que tá em Maringá de 50 graus, né? Mas, normalmente, eu tomo alguma coisa quente. E aí, eu pego um trechinho da Bíblia lá, dou uma folhada assim, opa, vou ler esse capítulo aqui, dou uma lida no capítulo da Bíblia e tal, e começo a fazer as 3 bênçãos minhas, não sei o que, e já me ajeito para dormir. Nesse momento, assim, eu já nem tô mais com o celular. Né? Eu já afastei o celular, já faz pelo menos ali umas meia hora que eu nem mexi mais no celular. Então, eu comecei a me condicionar para dormir. E o mais massa é que, assim, se eu bobear, vai tudo pro caralho. Então, assim, eu me intenciono a fazer isso daí, me condiciono a fazer isso daí, só que tem dia aí que passa batido. Você pega um dia que nem esse tempo atrás, umas 3 semanas atrás, eu, Luciano e o Igão, cara, a gente teve muita viagem. Tava chegando tarde pra caceta e tal. Aí, velho, aí vai pro cacete. Aí você volta, você chega tarde, aí você vai tomar banho 11 horas, meia-noite, aí vai jantar, aí vira de ponta cabeça. E 2, 3 dias que você começa a falhar, parece que você fala assim, ah, não, deixa quieto esse negócio, e vai no automático, velho. Que nem eu falei, a gente sacrifica 6 meses, sacrifica um ano por conta desse tipo de coisa. Então, beleza, vamos voltar para a rotina. E é difícil voltar de novo, porque a gente provou o gostinho da dopamina do outro jeito. Por mais que a gente sabe que é um negócio que prejudica a gente provou o gostinho da dopamina. Então, tem esse ritual que eu faço para dormir e tem um ritual que eu faço para acordar, por exemplo. Então, uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, eu tenho reunião, sei lá, 8 horas da manhã. Pô, eu acordava às 7h30, me trocava, passava uma água na cara e vazava. Se fosse perto de casa, então, ia lá, tomava um banho e vazava. Chegava na reunião, eu achava que eu estava pronto para a reunião, mas eu não estava. E não era nem com relação ao conteúdo em si da reunião, porque eu tenho tudo preparado, tudo anotado, inclusive me fazia ter mais conforto para chegar, acordar e ir lá pro rolê. Hoje em dia, não. Isso foi só testando, só testando. E hoje eu sei que, meu, se eu tenho uma reunião 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, meu, eu tenho que acordar pelo menos uma hora antes.
pelo menos 1 hora antes. Então, que nem a gente sai daqui de Maringá normalmente 7 horas para ir para Londrina fazer uma reunião de segunda-feira lá. Cara, pelo menos 6, 5h40, eu já tenho que estar de pé. Já tenho que estar me preparando mentalmente, tomando banho de boinha, comendo alguma coisa, eu faço a reflexão, abro as pautas da reunião, reviso e tal. Então eu me preparo para chegar na reunião condicionado para fazer reunião. Isso é para estudo, é para não sei o quê, e a gente tem que criar. Comentei com o Rafa hoje também. Pô, você vai lá, eu vou trabalhar, quando eu trabalho daqui de casa à tarde, eu coloco água na garrafa de tereré, coloco aqui na mesa, parece que, tipo, aperta um botão que fala assim, opa, tá na hora de trabalhar. Quando eu chego, às vezes eu tô na rua, almoço pra rua, falo, nossa, tem reunião 12h30, é uma reunião online, eu venho correndo para casa para fazer reunião 12h30, eu faço a reunião, na hora que eu vejo é 3 horas da tarde, eu falo, puta, pariu, eu não fiz nem a tereré, né? Parece que eu não comecei a trabalhar ainda. Então são coisas que eu criei como ritual para me condicionar a preparar o meu cérebro para isso. Então a gente precisa fazer isso de certa forma. E, inclusive, eu tô lançando um e-book, eu acho que mais uns 30 dias aí ele deve ficar pronto, que é sobre estrutura de empresa humanizada cristã, que é aquilo que a gente vem pregando e tudo mais. Então, eu estou lançando um e-book que é sobre o método e tal, vai estar disponível para vocês logo mais. E uma das coisas é o ritual. Cara, e é muito louco que nem lá na TKC, quando a gente começa a fazer uma reunião que a gente não orou antes, cara, parece que é uma reunião zoada. É uma reunião que normalmente saem umas faíscas, eu não sei explicar, véio, mas é uma reunião que não é legal. Então, hoje em dia, cara, é muito difícil falhar. E é uma condição. Porque se a gente vai lá, faz a oração, lê um trecho da palavra, cada um fala um pouquinho ali, pô, o que você entendeu e tal, o que a gente coloca na nossa vida em prática e tal. Então, acabou que a gente condiciona o nosso cérebro para as coisas boas, porque, pô, você vai ler a Bíblia, a gente tem muita palavra que traz essas coisas boas. Então, a gente condiciona isso para o cérebro. Começa a reunião, velho, você está pensando em ter paz, está pensando em traçar um propósito com quem está lá. Então, evita muita treta, evita muita discussão de ego. E isso é algo condicionado. Se não for, pô, ferrou. A gente não se condiciona e não condiciona os outros. Quem tem membro aí na equipe, né, quem não é sozinho, cara, se você não faz isso, pode ser que você está preparado para começar a trabalhar, mas quem disse que a tua equipe está preparada? Então você tem que condicionar ela. Se você esperar que o teu colaborador vai lá na casa dele, faz uma oração antes de começar a trabalhar, mentaliza todos os desafios dele do dia, tá, véio, esquece, ele não vai fazer isso. Às vezes ele vai fazer que nem eu fazia ontem, que é acordar 15 minutos, 20 minutos antes, levantar, pá, e vai seguir a vida. Então a gente precisa se condicionar para isso. Então, sobre o ritual que eu falei, Rafa, era sobre isso. É você preparar o seu cérebro para fazer aquele tipo de coisa. Então, pô, e ainda mais que a gente sabe que tem muita coisa que é pesado de acordo com o mindset de cada um. No seu caso, por exemplo, a parte de negociação é pesado no sentido de custo, exige mais energia do teu cérebro. Então, eu tenho que me preparar para fazer aquilo. Se você pegar, fala assim, não, vou fazer sempre, vou começar, sei lá, 9 horas da manhã, vou começar a fazer a prospecção aqui, vou conversar com os leads. Cara, você não vai fazer. Você vai arranjar 1001 desculpa para não fazer. Se você começar a se preparar para isso, aí muda o jogo. E eu sei disso porque, para mim, estudar, eu tenho que me preparar. Eu até passei por Rafa várias dicas lá de estudo, mas eu tenho que me preparar, porque e ainda mais que eu tenho uma memória muito bosta com relação ao estudo por conta da faculdade, cara, é custoso, velho. Eu vejo, tipo, minha mulher lendo os livros dela lá, ela lê com a facilidade, com a fluidez, que eu falo, meu, que inveja do cacete, velho, eu não consigo nem assistir aula, velho, se eu não me preparar.
O cara, que nem tempo atrás, estava assistindo umas aulas aqui, na hora que eu vi, tinha passado 3 aulas, eu não fazia ideia do que o cara tava falando, tive que voltar para ver o que o Paulo tava falando, porque ele tava falando e eu, tipo, dei uma brisada aqui e fiquei viajando na maionese. Então a gente tem que se preparar. E isso a gente só consegue se condicionando para aquilo lá que a gente vai fazer. Então não tem como, por exemplo, eu acordar cedo, pô, deixa eu tomar meu chá aqui, ler a Bíblia aqui, ficar aqui gostosinho, pô, vou dormir, tô me condicionando para dormir, não para acordar. Então tem meus rituais de acordar também, que é uma prática que tem hoje no cenário mundial, muito zoada. Se vocês forem pesquisar mais a fundo com relação ao ritmo das pessoas, elas dormem muito mais acelerada e acordam muito mais lenta, porque elas inverteram o ritual. Cedo que é para você acordar e tal, já tá começar a se preparar para começar o seu dia, as pessoas estão começando mais lento, porque não dormiu direito e tal, e ela começa a se martirizar por isso, então ela começa a se deixar com que fique mais lento. Então a gente não pode permitir isso, a gente precisa viver de forma intencional. Até casando com o propósito ali do Igão, tem que ser intencional. Inclusive, cara, eu vi uma pesquisa, acho que foi semana retrasada, sobre uma pesquisa sobre vício em pornografia. Hoje eu falo sem peso no coração, que, cara, eu já tive muito problema com pornografia. E eu gosto de pesquisar sobre essas pesquisas, sobre o cérebro e tal, porque eu começo a entender que eu passava na época. Eu falo, puta que pariu, velho, que sacrifício que era tal. E eu não lembro há quantos anos atrás, mas antes ali nos primórdios da internet, se não me engano, acho que era 10% das mulheres falavam que tinham vício em pornografia, e eu acho que 40% dos homens. Hoje em dia, se não me engano, é 60% das mulheres e 80% dos homens. Cara, é muito grande. Por quê? É o ritual. É ritual. Vício é ritual, velho. Vício é ritual. Todo mundo tem vício. Se você não, você fala assim, ah, não, pô, eu não tenho vício nenhum. Toma cuidado, velho. Você tá se ferrando. Que seja o vício em, por exemplo, não ir treinar, não ir pra academia, não correr. Cara, é um vício que você tem e não fazer. A diferença do vício pro hábito é o resultado que ele gera em você, né? Se ele gera um bom resultado, significa que ele é um hábito. Se ele gera um mau resultado, é vício. Então, se você, por exemplo, depois que eu tive minha lesão, cara, eu passo apertado com relação a treinar, velho. Depois que eu tive minha lesão, que eu fiquei quase um ano parado, até hoje para mim, cara, é dificultoso eu treinar. E eu tô na fase até de identificar, tá aqui que eu tô fazendo, que eu tô deixando para depois. E aí é você se condicionar para o contrário. Diga, senhorita Cláudia. A gente, essa questão que você está colocando aí sobre o gatilho, né? Eu estou tentando entender e colocar aqui para desenvolver todo o trabalho, usando em toda a área aqui, que é onde eu tenho a dificuldade de rotina. Uhum. Olhar na agenda, não escrever, né? Então, é assim. Aí, na caminhada, que é o que eu consegui, até já perdi a conta, não sei se já faz, eu estava olhando, já tem mais de um mês que é uma frequência, que é diário e tudo, e eu estou conseguindo isso. E eu tenho uma música que eu gosto, e eu comecei com ela, e ela depois, durante a caminhada, eu posso até trazer outras, mas o início é aquela, e eu repito ela 3, 4 vezes na sequência. E o que eu notei, eu te ouvindo falar aí, eu notei isso. Aquele dia que eu levanto, assim, que estou naquela preguiça, sentada ali, calçando tênis, que dá vontade de não sair, não levantar, assim, foi automático. Eu falei, falando com o meu cérebro, né? A questão da gerência do cérebro, né? Eu falei, vamos testar isso aqui. Cara, quando eu coloquei a música, foi como se ele fizesse assim, ó, tá, né? É hora. E agora, como parece que já causou isso, já tem esse circuito, né, neural aí formado, por exemplo, hoje que foi atípico e eu não consegui fazer, parece que tem uma luz aqui assim, ó, desse jeito no meu cérebro, piscando, que eu não fiz. Ele está desse jeito.
coisa que eu queria para outra área, né? Vamos supor aqui. E agora você falando, eu identifiquei isso, que aqui, ó, no meu cérebro, na minha cabeça agora, tanto é que eu tô aqui falando para mim, a hora que encerrar aqui, o que que eu vou fazer? É tudo iluminado aqui, eu vou pegar meu tênis e vou para a rua. Eu não Legal. vou dormir sem... Seria isso, então, essa questão que você está Também. colocando, né? Posso pegar e aplicar isso numa outra, que nem você pega a tua garrafa com né, o seu, como é que é, o tereré? Né? E aí o teu cérebro já sabe que isso significa vou sentar aqui e vou trabalhar, vou sentar aqui e vou trabalhar. E eu até comentei com o Rafa sobre o trabalho, que tem uma playlist específica que eu escuto sempre que eu vou trabalhar. Principalmente quando, é que assim, eu faço muita reunião, mas quando eu vou sentar para produzir algo que eu tenho que fazer, às vezes, planejar alguma aula, alguma coisa assim, tem uma playlist específica que eu coloco, porque até assim, dica para quem trabalha escutando música aí, tá? Ou quer se concentrar para trabalhar e tal. Tem que evitar músicas com letra, músicas que você conhece. Então, instrumental é preferível que seja só músicas instrumentais. Tem alguns Tocando. áudios que são com frequências, né? Tem uma frequência de áudio. Então tem lá, tipo, 40 e poucos hertz e tal, que fica um ruído lá, que é um ruído que ele ajuda o teu cérebro a entrar na homeostase. Então tem várias condicionantes que você pode fazer para se propor a isso. Quanto mais fator tiver de tato, de olfato, paladar, quanto mais condicionante tiver, quanto mais estímulo você tiver, mais fácil o teu cérebro vai associar alguma coisa. Assim como, por exemplo, tem gente que, por exemplo, eu falei do cigarro lá para quem fuma, porque é um negócio muito notório, né? Repara para vocês verem quem fuma. Meu, a pessoa toma um café, cara, é difícil o cara que fuma, quando toma um café, não dá vontade de fumar no cara. É difícil, meu, é difícil, porque o café, ele tem um cheiro muito forte, ele tem o sabor muito forte, ele tem o hábito muito forte do cara fumar já logo depois de tomar um cafezinho. Então, tem tantos estímulos envolvidos ali que a galera fala sobre a nicotina, né? Mas já foi comprovado que o que realmente traz o vício para o fumante não é a nicotina, é o hábito. Porque se o cara vai lá e pega aqueles rolê de nicotina lá, ela sacia a pessoa por conta da nicotina, mas não sacia o hábito. O que acontece? O cara volta a fumar. Então, é muito forte com relação a isso. E a gente precisa aprender a fazer. E isso, gente, ele encaixa em todas as áreas da nossa vida, inclusive na empresa. Então, fazendo uma retrospectiva aqui de todo o começo do ano até agora, com relação aos encontros meus. A gente falou sobre a parte de planejamento anual, falou sobre precificação, falou sobre. A gente revisou de novo a parte do planejamento estratégico anual, financeiro da empresa. A gente falou sobre indicadores de desempenho. E, assim, não estou querendo surrar vocês, tá? Mas eu sei que foi criado pouca coisa a partir disso. Mas não porque vocês são ruins ou porque. Não. É porque a forma como vocês vêm agindo, ela não é para condicionar para isso. Então, pô, a gestão da empresa é um negócio que nenhum de vocês aqui está atuando na área. Então, eu preciso criar uma rotina para atuar nisso, para sentar, fazer a precificação. Até estava conversando com o Rafa sobre os desafios dele e tal. Cara, tal coisa, meu, vai ter que sacrificar no final de semana, pelo menos ali uns 2 final de semana para matar aquilo lá e resolver, livrar daquilo, porque senão não vai fazer, não vai estar na rotina, não vai entrar na fila de produção. Então, tem, por exemplo, ó, a gente fechou o trimestre, por que não fazer o planejamento financeiro do próximo trimestre? Por que não fazer o planejamento financeiro, já enxergar quanto que eu preciso vender? Beleza. Fazer uma ação comercial. Por que não pegar todo dia, 2 horinhas por dia? Pô, ligação comercial, pegar todo mundo aqui, um por um. Ah, mas o cara não atendeu, beleza.
daqui 20 minutos eu ligo para ele de novo e tacar o pau fazer, por conta de não ter criado a rotina para isso. E quando a gente fala rotina, não é só colocar na agenda, é você não preparar o seu cérebro para executar isso. Então, que nem o Rafa, tem o Matheus Cozan, acabou de sair o viado, mas o Matheus Cozan agora ele tá começando até entrou de novo. Ó. O Matheus ele tava com uma época com uma dificuldade muito grande com relação à ação comercial, de pegar, sentar e ligar e tal. Se você não se proporcionar para fazer isso, você não vai fazer. Você não vai. Pedro, você me chamou aí, irmão? Uma época eu lembro que você tinha bastante dificuldade com relação a fazer as ações comerciais. Ainda tem. É uma merda. Então, ainda é uma luta. tem. Então, por que eu não vou me preparar para fazer isso? Se eu deixar no automático, a gente não vai fazer. E como é um negócio que vai gerar resultado, eu tenho que fazer forçado. Só que se eu fizer só forçado, vai gerar burnout. Então vocês vão começar a ficar louco, não vai dormir direito, vai dar insônia. Você quer se matar? Beleza, faz forçadão e aí você vai falhar, você vai se culpar por estar falhando. Então, se cria uma rotina para se preparar para fazer esses desafios maiores, vai falhar um de outro? Vai, mas, melhora então a preparação sua para fazer isso. Até a ponto de você começar a virar um hábito ali. Pô, então eu vou sentar todo dia cedo, vou armar meu tereré, colocar uma musiquinha aqui, fazer minha oração, ler a palavra aqui da Bíblia e tacar o pau e ligar pra galera. Meu objetivo é falar com 10 pessoas. E beleza, eu vou falar com 10. Vou ligar para 50, mas eu vou falar com 10. E cada dia ir melhorando. Só que se eu deixar para fazer à tarde, porque cedo apareceu um negócio, não sei o que, daí à tarde, pô, já tô cansado, a gente começa a se boicotar, assim, fácil. Então, precisamos nos preparar para fazer o que é mais desafiador. Wellington, você levantou... Oi, fala, Matheus. Desculpa, não, se alguém levantou a mão, pode falar. Então, manda, Wellington. Ô Pedro, mas assim, ó, por exemplo, como que faz esse planejamento? Por exemplo, eu vou pegar, para mim chegar no planejamento certinho, eu vou pegar todas as despesas da empresa e aí estipular uma meta para fazer esse planejamento? Eu manda para Mari, preciso do encontro que o Pedro fez sobre o planejamento financeiro do ano. Ela vai mandar para você um encontro lá, acho que foi mais ou menos 1 hora. Tem um arquivo também que você vai lá, vai preencher, aí você vai colocar as informações, as despesas que tem, a meta tua de venda, você vai começar a entender o que você precisa fazer. Aí assiste lá e daí você tira as dúvidas comigo de novo. Tá, porque assim, ó, ô Pedro, agora o que eu fiz? Você viu que uma das minhas dificuldades é mão de obra, né? Uhum. E eu até estou fazendo uma aliança agora com outra marcenaria, que ele, tipo assim, vamos supor assim, ele não tem um perfil que eu tenho em termos de atender o cliente e tal, essas coisas. A área dele é mais mão de obra. Então, eu estou unindo essa parte que eu tenho, que é contato com as pessoas, e trazendo ele para essa aliança, para a gente trabalhar juntos. Então, a gente tô indo para esse caminho também. Acho que é interessante, né? Opa. Tudo aquilo que agrega, velho, tem que estar junto. Se não tem a mão de obra e tem alguém que, pô, converge com os princípios e valores, traz para dentro. Um exemplo, tá? A gente também tem muita dificuldade com mão de obra, lá na Escudo, com relação à produção. E ainda mais que na produção, a gente sabe que tem época que, pô, você vai lá, vende um monte de projeto grande. Pô, e aí você começa a ficar abarrotado de coisa. E tem época que, pô, você pega bastante projeto, mas tudo projeto menor, que você consegue tocar com a mão de obra que você tem. Aí o que a gente fez? Tem os treinamentos nossos lá, pô, apertou, a gente precisa acelerar a produção. A gente liga para os alunos, cara, você quer aprender mais e ganhar uma graninha para isso ainda? Tem gente que vem de Londrina, velho. O cara vem de Londrina para trabalhar com a gente ali final de semana, porque, pô, a gente vai lá, ensina o cara aquilo que ele aprendeu no curso, mais detalhado, não sei o quê. Mas, pô, são aliados que a gente vai encontrando no meio do caminho e é bom, tá no gatilho. Tá no gatilho, tem que alimentar eles. Entendi. Já veio umas coisas na cabeça aí também, né, para fazer, né? Já veio, já. Na realidade, eu quero me empenhar mais agora nessa parte aí,
para mim, porque assim, o que acontece? Como das outras vezes eu confiei nas pessoas que eu coloquei e acabaram pisando na bola comigo, porque assim, ó, eu me escondia atrás do profissional que é, sabe assim, eu falava assim, não, eu não queria me transferir, tipo assim, falar, eu não sou um bom vendedor, mas eu sou um bom vendedor, só que eu não queria fazer aquilo, eu tentava ir passando para os outros, aí eu vi que não adianta eu fugir do que eu tenho que fazer, entendeu? Então, estou mudando bastante coisa. Aí, conforme vocês vão falando, tô pensando. Inclusive, o objetivo é ter mais vendedores. Só que ninguém vai conseguir vender que nem você, principalmente se você não passar pela jornada de venda cada dia, aprendendo mais coisas, identificando umas coisas diferentes, porque é uma jornada que quem for entrar não vai precisar passar tudo de novo. Sim, porque daí eu vou saber passar, né? A pessoa vai ter que aprender ele e tal, mas vai economizar muito tempo. Então, todo mundo, por isso que a gente fala, né? O dono da empresa, ele tem que passar pela jornada do comercial. Na TKC mesmo, cara, eu, o Igor e o Luciano, velho, a gente faz comercial o tempo todo. O Luciano, ele é o cara que tá lá para isso. Só que eu e o Igor, velho, tá no comercial. Às vezes a gente tá num evento, a gente tá não sei o quê, velho, sentou com a gente, opa, identificou oportunidade, vamos chamar, rede social apareceu, pô, o Rafa mesmo foi um que veio através de mim. Então, ninguém melhor para vender o que você faz, senão você mesmo, né? Sim. Parece que eu sou um mau vendedor, mas, velho, você vai aprendendo. Se você vende mal o seu negócio, imagina quem nem conhece ele direito, não sente isso que você sente. Sim, faz todo sentido. Você levanta a mão depois, Rafa? Manda aí. Eu queria fazer um comentário aqui, né, sobre essa dificuldade que o Matheus enfrenta, né, e está enfrentando ainda, já compartilhou no grupo, sobre pegar o telefone e ligar, cara. Isso para mim também tem um peso gigante, cara, né? E uma dificuldade que há um tempo atrás, antes de entrar nos perpetuadores, passei ali, eu fiz um mês, cara, de prospecção ligando, tentando falar para o pessoal, não tinha retorno, não conseguia falar com a pessoa que é o tomador de decisão da empresa, né, para, de fato, ali, participar de uma reunião, etc. E eu me frustrei muito com isso, cara, e abandonei esse negócio de ligar, porque não consegui, fiquei fudido da cara, e eu também não consegui expressar para eles o que eu queria vender. Eu estava indo muito técnico, falando de norma, pô, os caras não querem nem saber disso aí, velho. Né? Eles querem saber de alguém que vai lá e vai resolver um problema específico deles, né? E eu, cara, isso aí foi bastante difícil, e agora eu tô tentando colocar isso em prática de novo, porque tem que acontecer, né? Se não for eu ligar e falar do que eu faço, falar... A rotina comercial, ela... Assim, qualquer coisa na empresa, ela tá na frente da frustração ali. Só que a rotina comercial, ela é muito mais presente isso. Todo dia eu me frustro com alguma coisa. Todo dia eu me frustro com alguma coisa. Sempre tem alguém que vai falar um não, sempre tem alguém que não vai atender, sempre tem que não... que vai ser grosso, alguma coisa assim. Só que o desafio é, a cada tentativa que eu fizer, eu aprender alguma coisa. E você pega, por exemplo, pô, é que você ainda, deixa eu ver quem que tá aqui. Cara, talvez a Renata, o Matheus, eu não sei se tem esse problema, mas conforme vocês vão crescendo, vocês vão ver que tem um negócio que é pior do que vender, que se chama cobrar. Cara, é muito mais frustrante. Tem que ter uma maestria muito boa. E faz parte também do jogo. Então você vai, às vezes, fazer uma cobrança de inadimplência, por exemplo. Aqui na TKC, por exemplo, a gente tem um processo de cobrança de inadimplência onde a gente busca ser o mais amigável possível, cumprindo com o processo. E, às vezes, mesmo sendo amigável, quem às vezes já passou aí por cobrança da TKC, sabe que a gente sempre dá abertura para negociar e não sei o que e tudo mais. E mesmo assim, tem gente que o cara é grosso, estúpido e tal. E às vezes você tem que escutar e você fica frustrado. Ou então alguém que vai lá, negocia, daí o cara vai lá, não cumpre com o que foi negociado. Ou então você vai lá e negocia, daí você manda o contrato de negociação, o cara fala assim,
Ah, mas eu não vou assinar. Você fala, puta que pariu, velho. Como assim, mano? A gente negociou, combinamos. Por que você não vai assinar, velho? E espero eu que seja um desafio que todo mundo passe, né? Porque a empresa ela tem que sustentar inadimplência e dívida. Empresa que não sustenta inadimplência e dívida, ela não é empresa. A empresa de vocês tem que sustentar isso. Então, são desafios que a gente passa dentro da empresa e frustra a gente. Só que qual que é o desafio? Beleza, aconteceu isso. O que eu vou fazer no próximo para não acontecer? E é uma lapidação eterna. A lapidação da negociação da TKC, cara, já faz anos que a gente está fazendo essa lapidação. Cada mês a gente senta, vê os números, o que vai, o que não vai, vamos inserir tal coisa. Na cobrança, mesma coisa. Eu sento com o financeiro lá, como é que foi, o que você falou, o que você não falou, como você ligou, não ligou, mandou uma mensagem, como que você mandou, mostra para mim. E é desafiador para quem está lá também. Que, o Francisco, que ele estava na TKC, ele saiu semana passada. A gente dispensou ele, entrou uma menininha nova agora, ela, assim, se você não falar com ela, ela não vai falar nada com você também, ela vai ficar quieta. E o desafio meu tá sendo, vamos começar, vamos entrar com a cobrança, amanhã mesmo eu vou fazer o treinamento de cobrança com ela. E o Francisco, eu ia falar com ele, você cobrou tal pessoa? Que eu pegava, olhava lá no sistema, vamos dar uma conferida. Ah, cobrei, e aí? Ah, não, ele não respondeu ainda. Você não ligou? Ah, não liguei, cara. Mano, ligação. Ah, não, é que eu queria ver com ele aqui se tal. Não, velho, liga aí, vamos ver. Ah, é que ele não me atendeu. Não, velho, liga aí, vamos ver. E ela ligava, o cara atendia. Ele tá fugindo da negociação, velho. Tá fugindo. E a gente faz isso, tá? A gente faz isso. É muito mais descompromissado eu mandar um WhatsApp, eu mandar um e-mail, eu deixar um recado. Muito mais descompromissado. Então, a gente precisa forçar a fazer da forma como tem que ser feito, porque aumenta muito a chance de fechar. Então tinha, por exemplo, uma pessoa lá, que o cara tava enrolando o Francisco para fazer negociação, ficou um mês enrolando para ele, eu falei, cara, mas não fechou a negociação ainda, velho, o cara tá devendo e tal, tem que fechar o contrato, senão daqui a pouco vai negativar o cara. Ah, não. Liguei pro cara, falei, irmão, e aí, como é que tá? Beleza, ó, tem um contrato aqui, você não consegue assinar? Ah, consigo. O cara foi lá, assinou, com uma ligação, resolvi um negócio que demorou 30 dias para resolver. E no comercial é a mesma coisa. Às vezes a gente vai lá, conversa, às vezes é mais fluido no WhatsApp. Tem gente que realmente é mais fluido no WhatsApp. Mas a ligação, o primeiro contato na ligação, até para a própria pessoa falar, vamos conversar pelo WhatsApp, às vezes consegue ser muito mais efetivo. No meu caso, por exemplo, até tempo atrás, tinha uma empresa, que a mulher estava mandando no WhatsApp para mim freneticamente para poder fazer uma apresentação de um sistema, não sei o que. Eu falei para ela, moça, me liga, porque você vai mandar o rolê aqui, eu não vou ver, esquece. Me liga que nós mata. Ela ligou. Conversou 5 minutos, eu falei, beleza, esquece, não é para mim esse negócio aí, beleza. Matou. Poupou o tempo dela de ficar mandando mensagem para mim. Mateusão, fala. Ó, agora tá a patroa junto, hein? Tá, a fiscal tá aqui. O Pedro, sobre o vício ali que você falou, você me cutucou aqui, né? Porque eu parei de fumar desde outubro, né? Acho que fazendo 6 meses aí. Tive algumas recaídas aí, mas foram dois dias que eu fumei um cigarro num dia, um cigarro no outro, enfim, não fumei mais. E eu venho lutando com esse vício já há uns 10 anos, eu acho, já, ou mais até. Cara, eu tô tentando me conectar assim no que você falou em rotina, em hábito, em gatilho. O que me tirou desse gatilho do cigarro? Eu não tô conseguindo me encontrar, entendeu? Tipo assim, um pouco era por conta do vitimismo, de as coisas tá difícil, ali era uma desculpa, né? Tá difícil, então eu vou fumar um cigarro, tô nervoso, tô estressado, as coisas estão dando tudo errado. E eu passei por situações esse ano que foram até mais difíceis, sei lá se não foi. Mas a dor foi a mesma, né? O sentimento foi o mesmo, né? E eu não fumei, cara. Eu consegui segurar e falei, não vou. E deu vontade, deu vontade de comprar um maço e virar o dia fumando. Mas, enfim, não fiz isso. Por que eu tô fazendo essa pergunta, cara? O que tem a ver isso dessa força que eu achei para não fumar? Como é que eu posso impulsionar isso na força de pegar o telefone, de focar mais no comercial, de focar mesmo no propósito do negócio e ligar para as pessoas para levar o propósito da empresa para essas pessoas? Aonde que eu encontro essa resposta nessa força que eu tive, por exemplo, em parar com esse vício? Não sei se foi muito claro, foi complexo. Entendi.
São duas coisas que andam em paralelo. É eu me preparar para fazer e eu tomar a decisão de fazer. Vocês lembram lá que a gente fala, tem a força de vontade e a força de decisão? Sim. Então, quando a gente se prepara, a gente fala sobre força de vontade. Então, eu tô aqui, tô me preparando, armei o tereré, eu tô condicionando a minha força de vontade. Tô fazendo com que eu tenha mais vontade de trabalhar. Só que na hora que chega no vamos ver, e eu abro aqui, que nem esses dias atrás, tem uma planilha macabra que eu fiz uma vez com uma das empresas nossas, e ela faz um monte de cálculo, não sei o quê, e deu um pau na planilha lá e mandaram para mim, Pedro, você que fez, revisa aí, porque deu pau, ninguém sabe o que aconteceu. Cara, aquele arquivo ficou 2 dias aberto no meu computador, que eu olhava para aquilo, já fazia 2 anos que eu tinha feito, eu não lembrava que caralho isso que eu tinha feito naquilo lá. Imagina eu enxergar aqui que eu tinha que corrigir. E montava, não sei o que, eu abria a planilha e falava, pô, isso aqui vai dar trabalho pra caralho, daqui 1 hora eu tenho reunião, deixa eu já fazer outras coisas aqui para adiantar. E eu vinha com essa desculpinha, né? Para adiantar, não sei o que, papá. Chegou um dia, eu falei assim, velho, eu tenho que devolver isso daqui depois da manhã, velho. Deixa eu sentar e fazer essa porra aqui. Eu fiquei 3 horas naquela merda lá para poder entender o que eu fiz para poder arrumar. Eu arrumei, sei lá, com umas meia hora. Só que o que me condicionou de fato a fazer foi a tomada de decisão. E o fumar é a mesma coisa. Lembra as primeiras vezes que você não fumou? Que deu a vontade de fumar e você não fumou? É a mesma coisa. Sim. Cara, é doído, dói. E assim, dói mesmo. O cérebro, ele começa a juntar um monte de sinal. O Vitão também fumou, velho, ele vai ter coisa para compartilhar. Mas quando você tá com vontade de fazer algo e você começa a romper essa sinapse de você não fazer aquilo que você tá com vontade, cara, dói, dá enxaqueca, velho. Tem coisas que chega a dar enxaqueca, é foda. Imagina você tá com vontade de não fazer algo e você fazer. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Pode armar o tereré e não sei o que. Só que, velho, se na hora que eu falei assim, velho, deixa eu começar a fazer essa bosta aqui, que nem eu falei pro Rafa, mano, coloca 30 minutos, assim, velho, eu vou fazer essa merda, nem que seja só 30 minutos. Depois eu dou um time aqui e vou fazer outra coisa. Mas, velho, 30 minutos eu me forçar, cara, não, a sinapse que tem ali do hábito, porque assim, imagina que você tá numa Rio de Janeiro, cara, eu já morei lá, sei que é um inferno, lá tem uns lugares que parece um labirinto. Imagina que você tá no Rio de Janeiro sem GPS. Aí você tem que ir do lado de um lugar do ponto A pro ponto B. Aí você vai a primeira vez, mano, você roda, você se perde, volta, não sei o quê. No outro dia você vai fazer o mesmo caminho. Aí você fala assim, opa, aqui eu dei a volta, deixa eu ir para cá. Aí chegou daqui, sei lá, 2 meses, você começa, faz o caminho de boinha. Você já sabe para onde você vai. E o nosso cérebro, ele funciona de jeito com relação a tudo que a gente faz. Ele pega, faz uma sinapse bosta pra caramba, gasta mais energia, e com o passar do tempo que a gente vai fazendo aquilo lá, a sinapse, ela encontra um caminho mais rápido para fazer aquilo lá. Então, por isso que quando tem a criança lá, tomar banho, escovar o dente, essas paradas para criança, nossa senhora, criança detesta, pô, escovar o dente, tomar banho, e a criança apanha por causa dessas porra. Por quê? Porque é uma sinapse que não está formada na criança ainda. Custa, eu tomar banho, sair, minha mãe olhar, falou, pô, não lavou atrás da orelha, volta, lá tá com o pé sujo. Nossa, é tanta coisa que pra gente, a gente toma banho tão natural, né? Vai lá, toma banho, lava o pé, e pra criança não, é uma sinapse que não tá formada. Só que a gente condiciona na base da marra a criança a criar essa sinapse aí. Então, tudo que a gente começa a fazer, a gente precisa criar essa sinapse forçada. Preparar o ambiente, eu ter a experiência de, opa, quando eu fizer isso daqui, eu vou começar o rolê. Ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve. Se você tiver a possibilidade de se privar daquilo que te tira de fazer aquilo que você não quer fazer, que nem fumar, fumar, cara, entrar no rolê lá e você, sei lá, velho, você botar uma imagem ruim daquilo lá, sei lá, eu não faço ideia, mas você começar a mudar o prisma que você enxerga as coisas,
Por exemplo, com relação à pornografia. Cara, eu comecei a ficar com nojo, eu me propus a ficar com nojo daquilo para quando eu visse aquilo lá, eu falava assim, ai, velho, deixa eu parar de ver essas bostas, velho. Cara, no começo é doído. No começo é doído. Na hora que via, você já tava lá e falava assim, nossa senhora, velho, meu Deus do céu. Chegava da calor, falava assim, puta que pariu, velho, deixa eu parar com essa porra aqui. E comecei a me condicionar a não fazer. E dói, velho, e dói, essas coisas dói. E é algo que a gente tem que lutar contra, até fazer com que a sinapse, que já está fluida por o hábito ruim, ela começa a ficar menos ruim, e começa a virar uma sinapse onde ela é quase nova. Ela nunca vai ser nova de novo, mas ela vai ser quase nova, onde quando você for fazer, vai ter uma dificuldadezinha, você vai dar tempo de você falar assim, não vou fazer essa porra não. Não vou fumar. Não sei o quê. Hoje, por exemplo, você já criou uma sinapse um pouco mais dificultosa para fumar. Por isso que você vai lá, eu não vou fumar não. Escorrega, velho, faz parte. Faz parte. Até final de semana fui num retiro lá, o cara começou a falar bosta lá, eu já falei lá, que nem ele falou, o que adianta você acordar 4 horas da manhã para rezar? E aí, você não, depois das 4 da manhã, você não ama a Deus, você vai lá, você faltou falar que chuta mendigo, né, Matheusão? Aí ele falou isso daí, eu falei assim, cara, eu não concordo. Do que adianta eu me confessar se eu vou pecar depois? Do que me adianta eu fazer uma penitência se eu vou falhar algum dia com ela? E, velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que eu faço de bom não tem nada a ver com aquilo que eu faço de ruim, por mais que sejam coisas relacionadas. Então, pô, beleza, fiz o negócio ali, beleza, vamos começar de novo, velho. Beleza, a vida não é nem que ela começa todo dia, ela começa que, pum, começou de novo. Aquilo que eu fiz não traduz aquilo que eu sou. O que traduz o que eu sou é aquilo que eu estou fazendo para me levar para onde eu quero. Se você mudou para onde você quer ir, realmente, aí mudou todo o cenário. Mas aquilo que você fez de errado ou de bom, cara, não significa nada. Inclusive, só para antes de deixar você falar, tá, Vitão? Uma contratação que a gente fez uma vez para um cara para ele ganhar 40 e poucos mil, 43, se não me engano, mil. Ele era diretor comercial de uma empresa gigantesca que a gente era conselheiro. Foi lá, contratamos o cara, a gente, o membro do conselho TKC não queria contratar ele e tal, mas teve votação dos outros caras para contratar ele, porque ele já tinha feito até esse nome da multinacional lá, o cara era foda, não sei o quê, blá, blá, blá. Assim, pô, a predisposição desse cara não tá condizendo com o que ele tá falando, não sei o quê, mas não, vamos tentar. O cara ficou 3 meses, ele não entregou nada. Não tô falando que ele mentiu pra gente, que ele não gerou o resultado onde ele tá e tudo mais. Gerou, mas, velho, o que ele fez de bom lá, fez lá, velho, ficou lá atrás. O que diz respeito é o que ele tava partindo daqui pra frente. E ele nitidamente mostrava que ele tava querendo já pendurar a chuteira, o cara já era velhão, tava se aposentando, tinha um pé de meia. Qual a chance desse cara entregar o máximo? Então, isso realmente traduz quem nós somos, que é o que a gente está fazendo para ser quem a gente quer ser, não o que a gente fez. Então, os erros acontecem, os dias merda virão e beleza, levanta a cabeça. Fala, Vitão. Esses dias merda sempre vão ser muito presentes. É muito comum quem faz dieta, em quem tenta parar de fumar, quem tenta largar algum vício em droga, alguma coisa, em ter uma queda, né? É muito comum. E aí você tem essa queda e você pensa que você fracassou e volta aquele velho e ruim hábito, né? Só que a gente esquece que frustração não é fracasso, velho. Tipo assim, você frustrou, mas não é um fracasso. É só uma frustração. E você souber, tipo assim, lidar com ela e continuar no caminho, uma hora você vai fortalecer esse caminho neural e vai vencer, cara. É uma experiência que eu tentei parar de fumar, tipo, umas 30 vezes, eu acho, ao longo da minha vida. E a última foi, literalmente, a que deu certo. Eu tô há 1 ano e 103 dias sem fumar e não tenho vontade alguma de fumar. Hoje eu corro 10 km, pô, do caralho, minha vida, meu Deus do céu. E eu falo isso pra ti, cara, você vai ter queda, e não é só em fumar, em qualquer área da sua vida. Só que frustração não é fracasso. Se frustra, entenda que é chato mesmo, é uma paia, só que levanta e faz de novo, levanta e faz de novo, levanta e para de novo, que uma hora vai, cara. Uma hora vai estourar no teu cérebro. O desafio é aprender a lidar com a frustração. Que nem eu falei, todas as áreas da empresa têm frustração. Todas.
Umas são diárias, outras são mensais. Você pega, por exemplo, marketing. Marketing é uma área muito boa para você desperdiçar dinheiro. Por quê? A frustração ela vem depois de uma campanha de marketing, por exemplo. Cara, eu sei porque a gente já perdeu muita grana com relação a isso. E você pega a forma como lida com a frustração, por exemplo, o Rafa, quando ele falou lá, pô, antes eu fiz lá, véio, não é sobre a frustração, é a forma como ele lidou com a frustração. Ele lidou de uma forma com que fez com que ele não quisesse fazer mais aquilo. E não assim, pô, eu vou mudar aquilo lá. Então ele fez, tipo, pô, tudo que eu fiz aqui não valeu nada a pena, velho. Não faz sentido eu fazer comercial, porque o que eu fiz até aqui não deu certo. E até, Rafa, no sábado e no domingo, eu vi o Luizão. Não sei se você conhece o Luizão. Estudou comigo, com o Gustavo. Luiz Reis, É, conheço pra caramba, é amigão meu. então, apareceu. Cara, quando eu troco uma ideia com ele, já fazia muito tempo que eu não trocava ideia com ele. Uhum. E ele tá gordaço de novo, velho. Sim, né? Pô, eu fiquei com uma dó desgraçada. Falei, que merda, velho. Pô, Eu acho que ele tá mais gordo do que ele era antes, tá ligado? cara, e alguns anos atrás ele tava shapeado. Tava pra caramba, ele emagreceu muito, perdeu, eu acho que, cara, eu vou falar uma besteira, mas eu acho que mais de 40 quilos. Cara, ele tava shapeado. E na hora que eu vi, eu falei, porra, velho, engordou de novo. Eu até mandei mensagem pra ele. Eu falei, ô, velho, pô, segue firme aí, não sei o que. Porque, velho, ele não soube lidar com a frustração. Porque frustração vai ter, velho. E não precisa ser gordaço, não, velho. Eu não sou gordo. Eu não sou gordo, velho. Eu me frustro direto com relação à dieta, com relação à atividade física, com relação a uma porrada de coisa. O desafio é eu me frustrar e fazer diferente. Não é eu parar de fazer, é eu fazer diferente. Se isso me leva para onde eu quero, o desafio é fazer diferente. Principalmente, eu colocar um significado em cima disso. Senão, não faz sentido mesmo. Eu não vou conseguir sustentar. Então, quando eu coloco um significado para aquilo que eu faço de bom ou de ruim, as coisas começam a mudar. Diga quem que levantou a mão primeiro. Acho que foi, deixa eu ver. Acho que foi o Vitor. Manda, Vitor. Vitão? Vitão, levantou a Mas mão. não, eu acho que eu não desci a mão. Perdão, meu querido. Então desce a mão para nós, então. Agora. Safado. Manda, Rafa. Cara, eu só queria compartilhar aqui também que eu já tive problema, eu já sou ex-fumante, já fumei bastante também, e também tive uma dificuldade muito grande com pornografia. E o fumar, cara, para mim foi muito tranquilo depois que eu conheci a Aline e a gente começou a namorar, de deixar, sabe? Não, eu falei, eu vou largar essa merda aí e não vou fumar mais. Cara, pessoas fumam perto de mim, né? Tranquilo, não tem problema. Agora, a pornografia foi difícil e só depois, cara, que eu sou evangélico, né? Me propus a voltar para a igreja e, de fato, viver a palavra, ler, né? Tá firme ali mesmo, isso ressignificou, né, para mim. Consegui deixar esse vício que, cara, era muito forte para mim. Sabe por que é tão difícil? Principalmente a pornografia? Porque, que nem eu falei, a, a rotina, não, a condicionante da pornografia, ela tá muito mais presente. Sim. É que, assim, mulheres, vocês não fazem ideia de como que é pro homem. Porque o homem abre um Instagram, abre um TikTok, abre qualquer rede social, é bunda na cara, é teta na tua cara. Você vai fazendo assim, é bunda, teta, mulher dançando, bunda, teta, e assim, você pode fazer o inferno, sempre vai aparecer uma bunda, sempre vai aparecer uma bunda. Então, olha lá o Vital, terrível. Cara, é complicado. E não é que para a mulher não aparece, às vezes, o homem bonitão e tal. É que a pornografia para a mulher, ela funciona diferente. Embora, que nem eu falei, foi, se não me engano, uma pesquisa de 2023 ou 2024. Meu, eu acho que é 60, alguma coisa assim, 60% das mulheres admitem ter problemas com pornografia. Cara, é muita gente, velho. Muita mulher com problema com isso também. E isso se deu porque a rede social quer jogar em você aquilo que te traz dopamina. E o sexo lhe traz muita dopamina.
e traz para você o sentido da procriação. E o ser humano, ele basicamente, biologicamente, ele é feito para se procriar, só. Pronto e ponto. Ah, mas o cara é feio pra caceta. Pois é, ele também nasceu para se procriar, um monte de gente feia. Mas, cara, é uma condicionante que a gente tá sendo bombardeado o tempo inteiro. Então, a pornografia ela é mais presente. Mas aquela vontade que você tem de não fazer um comercial tá presente. Só muda que ela é pontual. E aí você ignora e passa. Ela não vem de novo. Não é que nem a bunda da mulher que, pô, você tá aqui, você pegou o celular, você abriu o Instagram, começou a ver aqui, nossa, apareceu a bunda aqui. Ah, apareceu outra bunda. Não, senta para trabalhar, aparece uma pessoa aqui que fala assim, ô, faz tal coisa para mim, e você vai lá e faz. Aí passa 2, 3 horas. Ou então, às vezes, é só no outro dia, vem outra pessoa, pô, tal coisa aqui. Ou então você abre teu e-mail e fala assim, nossa, tal coisa, tem que resolver esse negócio. Vou ligar para a pessoa, não, vou resolver esse negócio aqui. São coisas que vem mais esporádico e vem de forma diferente. Então é mais sutil, só que está presente na nossa vida o tempo todo. A gente não fazer as ações dentro da empresa, ações que a gente sabe para onde leva a gente. Alguém tem mais alguma pergunta só para eu finalizar essa questão? Mano, eu fiquei ali um pouco perdido, né? Você falou ali de para a gente conseguir, não sei se essa vai ser a palavra certa, mas ter o resultado, tem a questão da força de vontade e a força de ação. Essa força de ação aqui ficou um pouco. Força de vontade e força de decisão. Força de Força decisão. de vontade, ela é a... Sabe quando você está planejando, por exemplo? Você vai lá, está planejando falar com tal pessoa. Você pega a lista da galera que você tem que falar, você olha lá, opa, tal cara, opa, esse daqui eu vou ligar às 8 horas, esse daqui eu vou ligar às 8h20. Nesse momento, a força de vontade tua, cara, ela tá à flor da pele. A flor da pele. Só que, qual que é o problema da força de vontade? Ela passa. E não realiza nada. A força de decisão é assim, mano, é os 30 minutos. Eu vou fazer essa porra aqui sem vontade mesmo. É a disciplina, é a decisão, é o compromisso. Por isso que eu falei com relação a você se condicionar, pô, vou fazer meu ritual aqui para fazer o comercial. Qual que é o ritual aqui? Cara, eu vou comprar um headset, esse headset é para eu fazer ligação no comercial. Quando eu colocar ele na orelha, meu amigo, eu não vou escutar música com ele, eu não vou assistir vídeo com ele, eu coloquei ele na orelha, é para fazer ligação. Você começa a se condicionar, fazer com que o seu cérebro tenha força de vontade para te ajudar a ter uma decisão, uma força de decisão. Ajuda, resolve? Não resolve, mas ajuda, principalmente no começo. Então você pega, por exemplo, tinha uma empresa que a gente era sócio, e a menina, ela tinha muita dificuldade com o comercial, muita. E eu, como um CEO muito querido que sou, eu forçava muito nas negociações, que eu sabia que ela não queria fazer. E eu sabia que eram negociações que iam ser grandes e ia gerar resultado rápido. E eu forçava muito, então eu fazia reunião comercial com ela ia lá, apresentava os resultados, isso daqui, fiz contato, isso daqui não respondeu, tal. Eu falava, pô, acho que até Ellen é o nome da mulher, que era aquela, não falava nem fudendo. Pô, e a Ellen, o que deu? E eu não fui lá. Você acredita que teve um negócio na outra semana? Pô, legal, e a Ellen? Pô, por quê? Porque essa tal de Ellen era uma mulher que era referência, era famosa, tinha um poder aquisitivo alto, essa pessoa que estava fazendo comercial estava passando por dificuldade financeira, então ela tinha todas as desculpas do mundo para falar assim, pô, eu não sou nem digno de estar falando com essa pessoa, então eu não vou falar. Ela falava com todo mundo, menos que essa porra dessa Ellen. A gente vendeu a empresa e ela não falou com a Ellen, velho. Você bota fé? Cara, força de decisão, mano, não custa nada. A gente até conversou bastante com o Igor, né, ontem, sobre essa questão de autoimagem. E, velho, pessoa é pessoa, mano. Pessoa é pessoa. A pessoa é grande, é milionária, é bilionária.
cara, foda-se, velho. Se eu tenho convicção naquilo que eu entrego que vai ajudar a pessoa, ou então assim, eu nem sei se eu consigo realmente ajudar a pessoa, nem sei como ajudar, mas eu vou lá para conversar com ela e vamos ver. Pode ser que a pessoa não precisa da minha ajuda, mas vamos ver. Vamos ver o que tem para rolar. É se propor a isso. Junto com a força da decisão e a força de vontade, a gente tem a fé naquilo que a gente entrega. Sem fé naquilo que a gente entrega, cara, a gente vai titubear para negociar o tempo inteiro. Porque eu não sei se eu consigo ajudar, tal. Então, são vários fragmentos de coisas do nosso comportamento que a gente tem que ir lapidando, e assim, não vai mudar da noite pro dia. O posicionamento do Igor hoje na rede social, inclusive, parabéns, tal, Igão, vi lá teus stories e tal. Cara, mudou o posicionamento. Só que se o Igor não se condicionar com força de vontade e força de decisão, cara, ele vai parar. Vai parar. E que nem eu daqui, de nós aqui, eu acho que eu sou o que gera conteúdo há mais tempo. Cara, vai por mim, velho. É foda, mano. Você vai lá, gera conteúdo, você fala, pô, esse vídeo aqui, puta que pariu, velho. Vai ser muito top. Aí na hora que você vê, você fala, caralho, velho. Teve 20 pessoas que curtiu essa bosta, velho. Como assim? Aí você vai lá, aí você dá 2 roladas aqui no Instagram, na hora que você vê, pô, mulher dançando com bunda aqui, puta que pariu, velho. 50 mil curtidas. Fala, caceta, velho, fazendo um negócio tão legal. Você começa a arranjar um monte de pensilho e fala assim: o que o povo gosta mesmo é mulher com a bunda dançando aqui, velho. Não vou nem fazer mais essa bosta. Aí você nunca mais cria conteúdo. Quantas pessoas tem que faz conteúdo, faz conteúdo, para. Então, é você se condicionar e fazer, velho. Fazer trabalho de formiguinha. Pra gente caminhar aqui, alguém tem mais alguma coisa? Antes da gente caminhar para os finalmente aqui. Wellington, manda. Que nem você tava falando aí, eu sou um desses aí que continua, para, vai, não vai. Aí você acredita que aí tive um mês que eu falei assim, esse mês eu vou pegar firme. Aí eu comecei, publica e tal. Aí tinha um mês que, tinha um dia que aí eu acertava o horário. Aí eu falava, nossa, esse mês deu 200 visualizações, que top nas storyzinhas, né? Aí no outro dia eu ficava contando os minutos para dar aquele horário, deu 60, deu 30. Eu falei, não pode um negócio desse. Então tem que ficar girando, fazendo estratégia, é complicado. Consistência. Assim, sabe o que mais. Assim, é uma pauta do Igão, tá, gente? Então vocês podem tirar as dúvidas com ele, mas o que realmente conta em rede social? Que realmente conta. Ah, tem horário de post, tem tempo do vídeo, tem assim, N fatores. O que realmente conta é o seu conteúdo ser bom ou não. Ah, mas, pô, você tá falando que o conteúdo que eu fiz foi bosta? Não é que o conteúdo foi bosta, mas a forma como você se comunicou não conectou. Faz parte. O desafio é aprender a se comunicar. Tem um cara, esqueci o nome dele, ele tem um nome meio difícil lá. Ele trabalha com estratégia de conteúdo social e uma época ele fez uns testes. Todo dia eu vou acordar de madrugada e vou fazer um vídeo e vou ver se vai viralizar. Aí começou a viralizar. Não é porque o conteúdo que ele fazia nesse vídeo de madrugada era bom, é porque ele falava isso e todo mundo queria ver para assistir o vídeo para ver o que dava. E viralizava a porra do conteúdo dele, ele postava, acho que era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e viralizava. Então, sobre rede social, é a consistência, mas não para você, quanto mais eu postar, mais resultado eu vou gerar. Mas quanto mais você fizer conteúdo, mais você vai entender como você se comunica. E que nesse tempo atrás eu vi um vídeo meu de 2021, eu falando, cara, eu falei, caceta, velho, que nada a ver, velho. Pô, que bom, velho, sinal que eu melhorei muito. E sem contar, assim, quem vai criar conteúdo em rede social, e vocês estão dispostos a virar chacota? Vai virar chacota, velho. Tem um colega meu que ele abriu uma loja de tereré agora, e eu falei, cara, mano, eu sou assim, eu sou um cara que fortalece muito as amizades, sabe? Então, o cara é brother meu, o cara abriu uma lojinha, isso aqui, velho, eu vou lá, compro lá, converso, tal, estimulo. Falei, mano, você... Ele falou assim, ô Pedrão, você que já tá fazendo na rede social, eu falei, velho, você tá preparado para virar chacota, para os caras zoar você? E eu sei que ele não tá preparado para isso. Ele falou, não, vamos. Eu falei, velho, começa, velho. Começa. Tomara que ele comece. Botar carona na tapa lá, vai dar escorregada, vai parar, vai perdendo, vai começar de novo. Então, assim, é você
querer melhorar todo dia e bater o foda-se, né? Pra você vender teu propósito, aquilo que você entrega de fato. Mano, eu comecei a fazer isso, né, agora, sei lá, umas 2 semanas, e já meu pessoal que é mais próximo aí, que é os amigos mais antigos, cara comenta, manda lá no direct, tirando sarro, falando as coisas. Pô, eu só leio, deixo pra lá, mano, foda-se. Cara, o Rafa lembra que eu era meio dos rolês, né? Quando eu comecei a criar conteúdo, velho, eu ia pros rolês, os caras zoavam eu nos rolês. Velho, eu ficava com uma vergonha do cacete. Ficava com muita vergonha. E assim, com o passar do tempo foi parando. Inclusive, vários deles abriu empresa. Ô, e aí, velho, não sei o que e tal. Tem deles que virou cliente. Beleza, faz parte. Eu só me propus a não parar enquanto tive. Sim, aprendi a não me importar. No começo, falar que eu não me importava, velho, vou estar mentindo. Ficava com vergonha. As pessoas falavam, ah, e aí, o que você faz? Não sei o quê. Eu comecei a ir nos rolê em balada, não sei o quê, nem passava Instagram para as minas, que eu ficava com vergonha. Eu falei assim, pô, a mina vai entrar aqui e tal. Então, faz parte. Você começa a aprender a lidar com isso. Galera, é o seguinte, ó. Essa planilha aqui, quem já é um pouquinho mais velho aí já conhece. Quem não é tão velho vai conhecer agora. E eu mandei para o Rafa para ele preencher. Inclusive, deixei esses dois primeiro aqui, Rafa, só para usar como exemplo, tá? Eu vou mandar para vocês. Para que serve essa planilha, tá? Para você entender como você vai se organizar na tua rotina e, cara, força de decisão. Força de vontade é legal, é importante tanto quanto a força de decisão, mas o que vai mandar mesmo é força de decisão. Isso aqui serve para te ajudar a tomar decisão. Então, inclusive, você vai ter muita força de vontade quando você estiver planejando isso daqui. E aí, para que serve isso daqui? Só para você colocar suas atividades, aquilo que você tem que fazer, e qual projeto que é, só para você entender, beleza, é de tal coisa, é pessoal, para você ter uma separação. E aí você vai falar se ela é importante ou urgente, porque dentro desse importante ou urgente, ele vai falar a prioridade e vai te dar uma recomendação. Mas tem alguns outros fatores, tá? Que é o fator do impacto no resultado, e a gente tinha colocado mais um, Rafa, que essa planilha aqui eu acho que é a que não estava atualizada. Eu tinha colocado a questão do prazo, né? É. E aqui, ó. Aqui no resultado, você vai colocar se é curto. E aí vai começar a ter mais clareza para vocês se aquilo que vocês estão fazendo é importante, é urgente. Esse impacto no resultado tá é assim, de 0 a 10, quanto isso impacta no resultado da tua empresa? Prospecção, cara, impacta 10. Tem um impacto muito grande no resultado da minha empresa. Estratégia comercial, cara, depende. Você já faz alguma coisa? Ah, não faço nada. Meu, o que você precisa não é, até comentei com o Rafa, o que você precisa não é montar a melhor estratégia, você precisa fazer, para você entender o que fazer, o que mudar na tua estratégia. Então, criar estratégia, qual que é o impacto que tem? No caso do Rafa ali, velho, 5, muito baixo. Porque precisa experienciar, precisa tomar mais portada na cara. Não que nem ele tomou portada na cara lá atrás, mas agora com uma consciência diferente. Eu tomei uma portada na cara, pô, foi foda, tá? Mas o que eu fiz de errado, velho? Será que eu falei assim? Será que eu falei assado? Será que. Ser de forma intencional. E aí, definir se é importante, se é urgente, o impacto no resultado. E qual que é o próximo desafio? É eu saber se esse resultado aqui, esse impacto, ele é a curto, médio ou longo prazo. Por quê? Se for algo que é importante, é urgente, tem um resultado, pô, um impacto 10 no meu resultado, um impacto muito direto no meu resultado, só que é a longo prazo, por que eu vou focar em fazer isso agora? Ele não é urgente. Isso aqui, até Rafa, isso aqui eu coloquei,
ele ajuda você a rever a decisão desse urgente aqui. Porque, por exemplo, estratégia comercial, ela não é urgente. Até se a gente mudar aqui, ó, para não urgente, o que acontece? Ela até mudou a prioridade para média, por quê? Porque é importante. E o que ele fala de recomendação aqui, ó? Planeje quando fazer dentro do prazo de conclusão. E no teu caso, qual que é o prazo de conclusão para refazer a estratégia? Sei lá, uma vez por mês, para fazer a estratégia do mês? Coloca abril, se dispõe em abril, que está começando, a experienciar. Então, a estratégia ela não tem efeito agora, é a médio prazo. Eu preciso fechar esse mês para fazer uma estratégia nova e rever o que eu fiz de bom, o que eu errei e tudo mais. Então, isso daqui, galera, eu vou mandar para vocês lá no grupo. E aí eu vou falar para quem estiver assistindo online, falar para estar aqui embaixo no comentário ou nos anexos aqui do encontro, para vocês baixarem e usarem. Isso aqui é um gestor de tarefa? Não. Isso aqui é uma ferramenta para te ajudar a tomar as decisões melhores com o que fazer. Fez isso daqui, colocou as datas de conclusão, beleza, já tive mais clareza, isso aqui que eu estava querendo fazer aqui, que eu me boicotava, eu vou ligar para fulano ou eu vou fazer uma gravação de vídeo no YouTube? Vídeo no YouTube, nunca criei conteúdo. Vou começar a criar agora, bem na hora que eu tenho que ligar pros outros, mano. Que sacanagem, velho. Eu sou muito arrombado, velho. Não, deixa quieto, velho. Vou gravar vídeo no YouTube e final de semana, no domingo, que eu não consigo ligar para ninguém, pô. Então, você vai começar a enxergar onde você está se boicotando. Então, é uma ferramenta simples de se usar, mas é para ajudar a trazer essa clareza. E quem fizer essa planilha aqui, eu vou dar o prazo para vocês até a próxima semana. Deixa eu ver aqui. Até dia 11 de abril. Vou dar aqui mais de uma semana de prazo para vocês. Quem fizer e me mandar, eu vou passar um áudio de retorno que nem eu fiz com o Rafa. Cara, isso daqui não sei se é prioridade, cara, isso daqui joga para depois, isso aqui faz no final de semana, eu vou dar essa orientação. Para quem fizer até o dia 11. Pedro, mas a rotina tá foda porque você não fez isso, por isso que é até o dia 11. Eu ia botar até sexta-feira, mas como tem gente que assiste as aulas que aconteceu durante a semana, assiste no final de semana, então vocês vão ter essa colher de chá por conta da galera que assiste a gravação depois. Mas, quem fizer e me mandar até dia 11, eu vou fazer. Mandou no dia 12, cara, infelizmente, você vai ter que se virar com isso aqui sozinho. Então, assim, não é nem sem maldade, não. É para gerar compromisso com vocês de fazer o rolê, velho. É um negócio que ajuda muito mesmo. Manda, Wellington. Só para mim ver se eu entendi. Ali onde está em atividade ali, Aí eu vou colocando o meu cronograma do dia a dia e os prazos que eu tenho com meus clientes, essas coisas. Aqui, assim, vai de cada um. Por exemplo, o Rafa, ele listou aqui para mim aquilo que ele falou assim, velho, eu tô com essas porra toda aqui emperrada, velho. Isso aqui, tudo que tá embolado aqui, eu não tô conseguindo me virar. Tem gente que o maior desafio não é os projetos que excedem, é a rotina. Então coloca a rotina. Eu, particularmente, inclusive, assim, eu uso esse arquivo aqui. Aliás, não esse arquivo, né? A gente tem um outro formato dele que é lá no sistema nosso, que a gente personalizou e tem isso daqui de forma automática lá pra gente. Cara, de vez em quando eu tenho que parar pra olhar, velho. Inclusive, essa semana, como semana passada a gente dispensou o Chico, cara, chegou ontem, o Luciano falou assim, cara, precisa fazer tal coisa, o Igão, precisa que faz tal coisa. Eu falei, irmão do céu, peraí, velho. Sentei, olhei tudo meus rolês lá, falei, vai isso aqui, vai para lá. Ô, Igão, isso aí, que prazo que tem? Isso aí você pode mandar tal coisa. Isso aqui é para hoje. Eu já fui colocando, né? Respirei. Falei, opa, velho, agora eu me encontrei aqui por onde eu começo. Porque a gente fica perdido, velho. E sabe o que é mais engraçado? Para todo mundo é urgente, velho. Que nem a Luciana falou assim, velho, só precisa atualizar um contrato lá que não sei o que. Beleza, comecei a fazer. O Igor, velho, precisa de um link de pagamento para pôr na página. Eu falei, caralho, velho, a menininha nova, porra, não sabe nem entrar naquela merda. Caralho, velho. Aí eu falei, mano do céu, tô fudido, velho. Tô fudido. Aí eu peguei ele pro Luciano, velho, esse contrato aí, pra quando?
Ah, velho, pra hoje, velho. Quando que a pessoa vai assinar? Ah, não, a gente tem que levar lá pra Londrina segunda-feira. Caralho, velho, por que que é pra hoje? Hoje é terça-feira, seu pau no cu. É pra segunda que vem que nós vai pra Londrina. Ah, não, que é pra revisar. Quando que você vai revisar? Ah, velho, tô ruim de horário. Ah, então vem aí quando que você vai revisar, que eu vou fazer no outro dia, fazer no dia anterior, pô. Então não precisa ser pra hoje, cacete. Então, assim, pra todo mundo, as coisas são em cima da hora mesmo. Inclusive, eu, quando peço as coisas pro outro, cara, eu quero que a pessoa faça o mais rápido possível. E aqui na TKC, assim, principalmente quando é liderado meu, eu sempre estimulo assim, meu, se eu falei que é pra você fazer o rolê e você não consegue fazer, cara, me fala que a gente revê os prazos de tudo aí, não deixa sem fazer, beleza. Tem gente que nem o Francisco, ele engolia um monte de sapo, às vezes ele, ah, velho, pô, é complicado, eu tô fazendo os rolê meu aqui e tal, eu falei, velho, calma aí, mano, não deixa sem fazer, avisa eu antes, mano. Você não vai conseguir fazer? Não deixa sem fazer, avisa antes, vamos sentar, vamos fazer. Que nem teve um dia que ele não foi embora mais cedo, não falou tal, e não atualizou o caixa nosso. Na segunda-feira, era um dia que a gente sempre pegava, sentava junto e analisava o caixa, todo mundo da empresa analisava o caixa junto, a projeção e tudo mais. Aí chegou no dia tal, daí o Luciano, daí pensa, né, se o Piá peidou ou não, né? Chegou, o Luciano falou assim, viu, mostra aí o fluxo de caixa. E o Piá não tinha feito na sexta, não fez no final de semana, tá? Ah, então não fiz. Eu falei, não, velho, eu fiz. Por quê? Porque eu abri no final de semana para ver e vi que não estava atualizado. Eu fui lá e arrumei. Então, é compromisso com aquilo que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que se organizar, senão a gente se embola na rotina, velho, que é o furacão que eu tô hoje, né? Pô, parei hoje, me organizei, opa, respirei, pô, contrato para segunda que vem, beleza, então eu vou olhar na sexta, na quinta-feira eu mando para você então, fechou, todo mundo ficou feliz. Só que, se eu não falo pro Luciano, por exemplo, que, cara, eu tô barrotado de coisa, eu não vou conseguir mandar o contrato para você, cara, amanhã ele já ia estar, ô, velho, você não fez ainda, ô, você não vai fazer não, ô, e, velho, ele nem ia ver. Mas por quê? Porque eu combinei com ele que ia fazer hoje. Entendi. Então, galera, é isso. Esse arquivo aqui, logo, logo, eu só vou dar um timezinho para eu jantar. Deixar aqui certinho o nome do arquivo, tudo certinho para mandar lá no grupo. E vai estar disponível para vocês usarem. E, lembrando, tá? Mandou para mim até sexta-feira que vem, eu vou dar o suporte. Não mandou? Cara, vou mandar o suporte só no grupo mesmo, porque daí vocês mandam para mim no particular, porque eu tenho que ver e tal. Beleza. Compromisso com o mundo, compromisso assumido. Ô, Pedro, Hum. aí e essa planilha é só pedir para a Mari também aquela de movimentação? Vai estar lá na aula, na plataforma. Ah, naquela da que você falou para mim ver do planejamento, né? Isso, vai estar lá. Então, fechou. Embaixo da aula fica o anexo. Caso não tiver, porque às vezes sobe o arquivo lá e às vezes, pô, alguém não está conseguindo baixar ou então corrompeu o arquivo, eles tiram, daí às vezes não subiu de novo e perdeu qual aula que eu falei sobre isso, então, ou então colocou na aula errada. Caso não tiver, se avisa, mas é para estar porque recentemente usaram, tá? Ah, então beleza. Fechou, galera? Alguém tem alguma consideração antes? Vou fazer a fotinha aqui nossa, então. Quem for aparecer aí, agora é o momento, hein, gente? Ah, o Vitão agora deu as caras, né, mano? Alguém mais vai aparecer? Renata, Claudinha. As mulheres bonitas, só vai aparecer marmanjo zoado aqui, velho. Tudo que vai procriar. Puta que pariu. Tá lá, hein, gente? Tá lá. Fechou, galera. Fechou? Tamo junto, então. Valeu. Bom descanso para vocês aí. E lembre-se, até dia 11, viu, galera? Fechou? Bolobinho, ó, o Bolobi, ó. Falou, galera. Até Falou, mais. galera. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau.